que todas as vezes que o Cafu abre a boca para falar sobre seleção brasileira e treinador, a gente tem mais certeza que eles odeiam a seleção brasileira e que esses caras não querem que a seleção brasileira ganhe nenhuma Copa, porque eles vão viver eternamente como os últimos heróis. Preste atenção, vou soltar o vídeo para vocês, alguns pedacinhos das falas do Cafu lá no programa do Benja. E aí é bem confuso, o programa é bem confuso nesse momento. O novo técnico da seleção brasileira não tem que ser estrangeiro. Mas pode ser estrangeiro ou não? Eu prefiro um brasileiro. Por quê? Porque nós somos a seleção pentacampeã do mundo. O Cafu, ele diz que é contra treinador estrangeiro porque só falta 1 ano e meio para a Copa do Mundo. E falta até menos. E aí ele diz que não dá tempo de treinar. Por isso ele tem que ser treinador brasileiro. Mas a minha pergunta é, se a gente traz um treinador brasileiro, a FIFA joga a Copa do Mundo mais para frente? É isso mesmo? Olha, a CBF acabou de contratar um treinador brasileiro. Então a gente precisa dar mais tempo para a seleção brasileira treinar. Se fosse treinador estrangeiro, não. A gente ia fazer a Copa no tempo certo. É isso? Então, o primeiro argumento é extremamente bizarro. É ridículo e é bizarro. Ah, e não tem tempo de treinar. O tempo para o treinador brasileiro, para o treinador estrangeiro, vai ser o mesmo. Ah, se a gente traz o Ancelotti, se ele perder para o Equador, vocês vão criticar? Poxa, gente, pelo amor de Deus, tudo é analisado. Se ele perder para o Equador, ele vai ser analisado. O que vai ser analisado é desempenho, vai ser analisado como ele montou o esquema tático, como ele preparou a seleção para aquele duelo, como ele estudou o adversário. É impressionante que esses caras foram jogadores, campeão do mundo, e eles não conseguem dar uma entrevista e falar sobre o conceito tático, sobre qual é a qualidade daquele treinador, como ele prepara seu time, se ele é inteligente taticamente, se ele sabe, se ele tem uma leitura de jogo mais aprimorada do que o outro. Não tem, eles não falam nada sobre isso. E aí a primeira resposta dele é tão ruim que ele já começa a se explicar dando uma segunda resposta. Por exemplo, por que você é contra? Aí ele diz, porque nós somos pentacampeão do mundo. Então, assim, eles querem viver eternamente no Penta. Se for Hexa, não é mais o Cafu, né? Se não é mais o Rivaldo, não é mais o Cafu, não é mais o Roberto Carlos. Então, eles querem viver eternamente da história do Penta. É porque a gente é pentacampeão do mundo. Gente, isso já passou, tem muito tempo. E ele diz, por que não dar uma oportunidade para o treinador brasileiro? Parece que o treinador brasileiro nunca recebeu oportunidade na seleção. Está sendo dada oportunidade desde sempre, a vida toda. Acabou de dar oportunidade por 2 Copas do Mundo para o Tite, deu oportunidade para o Diniz, deu oportunidade para o Dorival. Não está funcionando, gente. Ninguém consegue dizer o seguinte, eu prefiro o brasileiro por isso, por isso, por isso. Não, é só porque é brasileiro. É só porque nós somos o país do Penta. Argumentos péssimos, tolos, falidos, ultrapassados, tão ultrapassados quanto os nossos treinadores brasileiros. E aí, quando se fala de Ancelotti, ele bota na mesma frase Renato Gaúcho, entendeu? Renato Gaúcho, Rogério Ceni. Pô, Rogério Ceni pode se tornar um grande treinador futuramente, assim, com a história, uma história de muitas conquistas. Quando você terminar a carreira, você fala, o Rogério foi um grande treinador. O Renato Gaúcho tem um títulozinho aqui, outro ali. Esse cara tem condições, o Renato Gaúcho tem condições de assumir uma seleção e fazer um trabalho tático a nível de seleções para enfrentar as melhores seleções do mundo? O Tite não conseguiu. O melhor treinador que nós tínhamos era o Tite. O Tite não entendeu nada durante a Copa do Mundo. Ele só passou de fase, inclusive, porque tinha um cara lá que chamava a responsabilidade, que era o Neymar, nas 2 Copas. Se o Neymar tivesse lesionado nas 2 Copas, ele não tinha passado nem de fase. É só ver o trabalho que ele fez no Flamengo depois. Ele precisou sempre do Neymar. O Dorival estava contando com o Neymar machucado, porque sabia que se não fosse o Neymar, ele não sabia o que fazer. O Neymar tinha convocado, o Dorival tinha convocado o Neymar machucado, contando que ele voltasse, pelo amor de Deus, volta que eu preciso que você resolva aqui meus problemas, eu não sei o que fazer. Então são bons treinadores a nível de Brasil, a nível de time, de clube, mas não estão preparados, são treinadores extremamente ultrapassados taticamente. Eles não têm leitura de jogo, não sabem preparar um time para enfrentar o outro time, eles não conhecem o outro time, eles não entendem nada do que acontece no futebol moderno, no futebol mundial.
Então, essa história de por que não um treinador brasileiro já foi dada a oportunidade para o Diniz, agora deu a oportunidade para o Dorival. A gente viu o passeio que você manteria o Dorival, manteria, mas com base em quê? Naquele jogo horroroso do que fez contra a Argentina? Porque foi 4-1, poderia ter sido 8. A Argentina teve pena do Brasil. Se o Brasil chegar na Copa do Mundo, chegasse na Copa do Mundo com o Dorival, ia ser outro 7, outro 8-1, 8-7-1, 10-1. Pegar de novo, pegar a França, Argentina, Espanha, Portugal e Alemanha na Copa, com o Dorival, pelo amor de Deus, vai ser um massacre no bairro japonês. Os caras não têm argumento, não têm fundamentação, não explicam nada, não falam nada. O cara, o Ancelotti é muito experiente, isso aí não tem dúvida. E você não quer um cara muito experiente na seleção? Por quê? Porque você não quer ser campeão, né? Você não quer que a seleção seja campeã. É a única coisa que eu posso entender na boa. É a única coisa que eu posso imaginar é que o Vampeta tem razão. Vocês não querem que a seleção brasileira ganhe Copa do Mundo nunca mais. A gente vai chegar em 3.600, ano 3.600, e vai estar o Cafu dizendo: nós somos o país do Penta. O Cafu, pelo amor de Deus, alguém precisa parar o Cafu, parar de falar. O Cafu é a maior prova que esses caras... quando um treinador diz, esse cara não se encaixa no meu time, a gente fica contra o treinador muitas vezes. Esse cara não se encaixa taticamente. Quando o treinador quer dizer, ele não diz com todas as letras, mas ele quer dizer, esse cara ele é um jogador burro. É isso. Porque futebol, a maioria, jogam no instinto. É aprendendo a jogar pelada na rua, é no dom ali que já nasce com ele. Mas ler o jogo, entender o jogo, aprender o jogo taticamente, aprender as funções, o cara às vezes passa a vida inteira e não aprende. Ele passa a carreira toda e não aprende, ele joga no instinto. Então, isso é a maior prova. O Cafu jogou muita bola, campeão do mundo, mas não sabe nada de futebol. Não sabe falar sobre futebol. Ele não consegue falar, ele não consegue usar uma fala dele para falar: o Ancelotti, ele é bom por isso, por isso, por isso. O Renato Gaúcho, eu prefiro o treinador brasileiro porque o Renato Gaúcho é isso, isso e isso. Não, é só porque o Renato Gaúcho é brasileiro. É porque o Rogério Ceni é brasileiro. Aí ele fala de Roger Machado na mesma frase do Ancelotti. Fica difícil a gente ouvir esses caras. Seria bom esses caras pararem de falar na televisão. Ex-jogador, para de falar, por favor. Vocês só falam contra a seleção brasileira. Vocês não falam nada a favor da seleção brasileira. Vocês só falam a favor dos amigos de vocês, dos treinadores, desse coleguismo, desse corporativismo. Mas falar sobre o futebol brasileiro, sobre algo que vai evoluir o futebol brasileiro, vocês não falam nunca. A gente não vê vocês falando sobre futebol brasileiro em sentido de evolução. A gente está desde 2014 ouvindo a mesma ladainha de que a gente é o país do Penta. Não tem argumento, não tem fundamentação, não tem nada. O cara prefere o Renato Gaúcho do que o Ancelotti. É brincadeira, né, mano?